Fala galera, professor Luiz Felipe na área, hoje para falar mais um pouquinho sobre conjuntos. Na nossa última aula a gente falou um pouquinho sobre as noções básicas de conjunto e hoje a gente vai dar continuidade aí falando de uma parada que cai muito importante. No final da aula eu vou te ensinar um bizu para você aprender a fazer qualquer questão aí envolvendo conjunto, elementos de conjunto e questões que caem bastante no vestibular. Vamos ficar ligado e presta atenção. A gente vai começar falando agora um pouquinho sobre união. O que é união de conjuntos, né? A união, como o próprio nome já diz, é aquilo que une ou então reúne os elementos aí de um conjunto. Repara você que você tem ali um conjunto A que tem os elementos aqui, ó, 3, 5, 7, 2. Um conjunto B que tem os elementos 0, 2, 6 e 4. Automaticamente, o que a gente pode pensar? Que a união é a junção desses conjuntos. Como é que eu escrevo isso, né? Lembra que eu falei que eu posso escrever um conjunto também com uma propriedade própria? Ó, X tal que. Então, ó, a união B é um conjunto X tal que X pertence a A ou o X pertence a B. Sempre que aparecer essa conjunçãozinha aqui, automaticamente é porque eu tenho união, beleza? Depois, a interseção. A interseção é muito intuitiva, né? Se eu tenho interseção, o que é interseção? É aquilo que é comum. Ouviu falar de interseção, eu estou falando daquilo que é comum. Então, quais são os elementos aqui que são comuns aqui ao conjunto A e ao conjunto B? Eu tenho o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 4, 5, 3 e 7. O conjunto B formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 9. Repara que todo mundo nessa bolinha aqui é do conjunto B, todo mundo nessa bolinha aqui é do conjunto A. O que é interseção? Ainda acho que a gente consegue escrever aqui, né? A interseção desses conjuntos são os elementos comuns a um e ao outro, no caso o 2 e o 4. Automaticamente, isso é a nossa interseção. Eu posso escrever a interseção B como uma propriedade particular, como sendo x tal que x pertence a A e x também pertence a B. Ou seja, eu tenho elementos do meu conjunto que pertencem a A e, ao mesmo tempo, ó, tá vendo esse conectivozinho aqui? É ele que vai representar alguma coisa para você. Às vezes a questão é muito falada, você precisa fazer interpretação. Viu ou lembra união, viu e lembra interseção. E a diferença, Luiz, como é que fica a diferença? A diferença é clara. A diferença diz assim, ó, dados os dois conjuntos A e B, A menos B são todos os elementos de A menos os elementos de B. Então eu tenho um conjunto A, um conjunto B e eu quero A menos B. O que seria A menos B, né? A menos B são todos os elementos que estão aqui em A e não estão em B. Ou seja, tirando aqui a interseção. A menos B, então, são os elementos 2, 3 e também o 4. Esse aqui pra gente é o A menos B. Como é que eu escrevo isso? Existe aqui um elemento x, tal que x pertence a A e x não pertence a B, porque são todos os elementos de A que não pertencem ali a B. Eu sei que essas noções aí, elas são bem tranquilas, né? Mas Luiz, como é que cai na minha prova? Na sua prova, gatão, vai cair assim, ó, é o número de elementos. Normalmente em questões de função, a gente vai envolver número de elementos. Você vai encontrar pesquisas, você vai encontrar levantamento de dados, que acaba sendo uma pesquisa, você vai encontrar problemas, você vai encontrar algumas situações que vão te levar a isso aqui. Nesse sentido, eu preciso entender o seguinte, o que são número de elementos de um conjunto, né? Então, ó, dados os dois conjuntos A e B, NA representa número de elementos do conjunto A e NB representa o número de elementos do conjunto B. Então, quando eu faço número de A união B, eu tenho o número dos elementos de A mais o número dos elementos de B menos o número de A interseção B.
Quer ver só uma coisa? Vamos fazer um teste aqui, ó, nessa uniãozinha aqui. Eu quero saber quantos elementos eu tenho na união. Porque se eu parar para fazer a união aqui, como é que vai ficar a união desses elementos, né? A união desses elementos vai ser dada por quem? Faz pra gente, Luiz. Primeiro, o 0, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5, depois 6 e por fim ali o número 7. Vamos contar isso aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que nós temos, beleza? Quando eu faço os elementos separadamente, olha o que acontece, né? Quem é o número de elementos de A? Quantos números de elementos eu tenho aqui em A? Quando eu paro para contar em A eu tenho 1, 2, 3, 4. Ah, então tenho 4. Quantos elementos eu tenho em B? 1, 2, 3, 4. Ah, então o número de elementos de B também é 4. Se eu somar A mais B, quanto que eu tenho nessa soma aqui, gente? 8. Então, se eu somo número de A mais número de B, tem alguma coisa errada. Por quê? Eu estou somando 4 elementos aqui, eu estou somando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mas aqui eu só tenho 7 elementos. Todo mundo está vendo isso aqui? Então, o que está errado? Eu estou somando o número 2 duas vezes. Como o número 2 entra ali duas vezes, eu preciso tirar a interseção. Quantos elementos eu tenho, então? 7. Luiz, então é por isso que a interseção sai daqui? É por isso que a interseção sai daqui. Vamos fazer um exemplo de como a gente utiliza essa formulazinha do número de elementos agora. Vem comigo aqui para fazer uma questãozinha que vai te ajudar em várias questões aí do vestibular. Tenho certeza disso, que é essa questãozinha aqui, ó. Presta atenção como você vai conseguir utilizar dois métodos diferentes para fazer qualquer problema que apareça aí de pesquisa sobre conjuntos, tá? Então eu disse para vocês o seguinte, o número de A união B é igual ao número de A mais o número de B menos o número de A interseção B. Exemplo, foram entrevistados 979 candidatos. Quando eu falo da entrevista, eu estou falando para você do total de candidatos, dos quais 527 falam inglês. Qual é o número de alunos que falam inglês, Luiz? 527. 251 falam francês. Qual é a quantidade de alunos que falam francês? 251. 321 não falam nenhum dos idiomas, ó, não falam nenhum dos idiomas. Depois ele ainda continua dizendo assim, né? Qual é o número de alunos que falam os dois idiomas? Eu quero saber qual é o número de alunos que falam os dois idiomas. Quando eu te pergunto os dois idiomas, eu estou te perguntando a interseção. Como é que a gente vai fazer isso, né? Primeira coisa, eu tenho que trabalhar dentro do meu conjunto universo. Quantas pessoas falam um dos dois idiomas? Não posso utilizar de cara o 979. Toma muito cuidado com isso. Porque o 979 é o total da pesquisa. Mas eu vou trabalhar aqui com a seguinte relação. Eu vou trabalhar com o número de elementos de união entre I e F. Ou seja, é o número de união das pessoas que falam inglês e francês. Isso aqui é igual a quem? É o número de elementos de I mais o número de elementos de F menos o número da interseção de I com F. Ou seja, dos alunos que falam inglês e também, ao mesmo tempo, francês. O que a gente tem aí, Luiz? A gente tem um número total de alunos que falam inglês e francês? Temos. Qual é a continha que a gente precisa fazer? A gente precisa só tomar cuidado com uma continha, que é o seguinte, esse número aqui ele vai ser dado por quem? Ele vai ser dado por 979, 979 menos 321. Por que eu tenho que tirar 321? Porque 321 candidatos ou pessoas não falam nem inglês nem francês. E isso daí é igual a quem, Luiz?
número de pessoas que falam inglês, 527. Mais o número de pessoas que falam francês, 251. Menos o número de pessoas que falam as duas línguas, eu vou chamar esse carinha aqui de X. Como é que vai ficar a nossa continha, né? Quando eu faço essa continha daqui, 979 menos 321 vai ficar para a gente 658. Isso aqui é igual. Quanto que dá essa conta aqui, Luiz? 527 mais 251. 7 mais 1 dá 8. 2 mais 5 dá 7. 5 mais 2 também dá 7. E isso aqui menos esse xzinho daqui. Tá vendo esse x aqui que está negativo? Eu vou jogar ele para lá positivo. Então, vou ficar com x igual a 778 menos 658. Quanto que dá isso aí, Luiz? X vai ser igual, fazendo a continha, ó, 8 menos 8 dá 0, 7 menos 5 dá 2, 7 menos 6 dá 1, 120 é a nossa solução. Tem outro jeito de fazer isso aí, professor? Tem. Inclusive, muitos alunos preferem fazer assim, que é pelo diagrama de Venn. O universo onde eu tenho todas as coisas. Quem fala inglês, quem fala francês, quem não fala também está aqui. Como é que está essa pessoa aí? 321 pessoas, entra aqui, ó. Eles não falam nem inglês, nem francês. Quantas pessoas falam os dois idiomas, professor? X pessoas. Eu não sei quantas pessoas, inclusive, é o que nós queremos saber aqui no problema. Depois, quantas pessoas falam inglês? 527 pessoas falam inglês. Eu faço 527 menos x. Lembra daquela historinha da interseção aparecer duas vezes? Eu tiro a interseção aqui. Quantas pessoas falam francês? 251 menos x. E aí, o que acontece aí? Se eu somar esse pedaço, mais esse pedaço, mais esse pedaço daqui, com esse carinha daqui, o total de coisas que eu tenho, qual é? O total de coisas tem que ser igual a 979. Poxa, Luiz, será que isso vai dar certo? Vamos fazer a continha, ó. Eu tenho 527 menos x, mais esse x aqui, mais 251, menos esse x aqui, mais 321, e isso tudo aqui, gente, é igual a 979. Beleza, tá aí? O que vai acontecer aí, né? Eu posso, por exemplo, professor, cortar esse carinha com esse carinha aqui? Pode, sem problema nenhum. O que vai sobrar aí pra gente? Vai sobrar pra gente menos x igual a 979. Passa todo mundo que está aí positivo para lá negativo. Tá vendo esse 527? Vai ficar menos 527. 251 mais 321 vai dar para a gente 572. Tá positivo também vem negativo, menos 572. Quando você fizer essa continha, você vai encontrar que menos x, ó, é igual a menos 120. Poxa, professor, posso multiplicar por menos 1? Deve. Multiplicando por menos 1, o que você obtém automaticamente é x igual a 120 também. Vai lá e mata o seu problema. Galera, dois jeitos aí de você resolver, tá? Operações com números em conjuntos. Então, você consegue resolver a partir dessa formulazinha que eu coloquei aqui da união, ou então utilizando o diagrama de Venn. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!